Olá, meninas! Tudo bem? Estamos aqui para mais um programa do Femininas e, como sempre, nós temos uma convidada muito especial hoje que vai nos abençoar e nos ensinar muitas coisas. Então, quero convidar você desde já aí a compartilhar o link, a dar like, ativa também o sininho aí da Rede Núntios para você acompanhar toda a nossa programação e fica com a gente que o programa de hoje está muito especial. Com a gente hoje está aqui a Beatriz. Prazer, meninas, paz e graça. Já quero agradecer desde já a pastora Michele pelo convite muito especial. Hoje a gente vai falar sobre juventude, sobre filhos, sobre maternidade, tem muita coisa boa aí. Mas para começar o nosso programa, o nosso bate-papo, eu quero compartilhar com vocês uma palavra muito rápida. Na verdade, eu só vou ler um versículo que tem a ver com o que a gente vai conversar hoje aqui, que está lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 14. Finalzinho do versículo 14 diz assim: Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Amém. Vamos começar falando sobre juventude. Para quem não sabe, a Bia é líder de jovens aqui da Mensageiros, e a gente vai começar por aqui. Depois a gente conta um pouquinho como que foi a história dela, a trajetória até chegar aqui. Bia, se apresenta, fala o que você faz e fala um pouquinho pra gente aí sobre o que é trabalhar com a juventude na igreja. Prazer, novamente. Meu nome é Beatriz, sou líder de jovens aqui da Mensageiros da Paz. E é um desafio muito grande ser líder de jovens. As pessoas acreditam que é fácil, é só conversar, é só dominar ali o jovem, mas tem toda uma estratégia. Não é fácil, viu, pastora Mi? É muito desafiador, muito desafiador. Cada um com a sua personalidade, cada um com o seu jeitinho, criações diferentes, então é muito desafiador. Fala pra gente se você algum dia já tinha se imaginado cuidando de jovens e quantos jovens você lidera hoje? Nunca imaginei, na verdade, eu sempre fui cristã de berço, né? E eu cheguei aqui na Mensageiros, tem mais ou menos uns 10 anos, 9, 10 anos. Uau. E eu entrei como membra, depois eu fui, né, conhecendo a igreja, até que a pastora Tainá, que hoje já é uma pastora, ela me fez o convite, foi quase uma convocação. E de prontidão eu aceitei. Na verdade, eu acho que eu tenho esse espírito jovem, então eu sempre gostei de trabalhar com jovem. Eu tô aí na liderança mais ou menos, contando desde o começo, uns 5 anos. 5 anos trabalhando com jovens. E quantos jovens você lidera hoje? Hoje a gente tá com 20 jovens. Uau! 20 jovens? 20 jovens. De todas as idades. Na nossa coluna Daniel, ela é a partir dos 12 anos e até a idade que a pessoa se sente confortável em participar da coluna. Hoje eu tenho 31 e estou na liderança junto com a líder Aline também. Que ótimo. E fala pra gente um pouquinho... se tratando de jovem, como você já disse, não é fácil, né? Todas nós aqui, nós duas, já passamos por essa fase. E tem os altos e baixos. A gente sabe que não é uma idade fácil. Mas o que você pode compartilhar com as jovens que vão nos assistir? E com alguém que talvez está aí assistindo e seja líder como você. Uhum. Quais os maiores desafios de liderar um ministério de jovens? É bem desafiador, como eu falei, mas eu acho que o maior desafio é ter a instabilidade do jovem, o jovem ser mais instável, né? Então, hoje a gente vive uma geração, uma juventude que hoje está tudo bem, eles estão crendo, estão ali confortáveis, fazendo o que deve ser feito dentro da igreja, cada um com o seu chamado, de repente no louvor, na dança, na ministração, e amanhã eles pensam totalmente diferente. Então, isso é muito desafiador, fazer com que eles acreditem que sim, eles têm um chamado, eles têm um propósito, e que o Senhor tem um chamado especial na vida de cada um, né? E uma coisa que eu também sempre tento passar para os jovens é o encontro com Jesus. Às vezes nós estamos na igreja anos e anos e nós não temos um encontro com Jesus. Verdade.
Então, a partir do momento que a gente tem um relacionamento, que a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, a nossa mente clareia. Então, tudo fica mais fácil, vamos dizer assim. Expande, né? Muda a forma como a gente vê as coisas, né? Muito. Bia, você acha que se você olhar para a sua juventude, quando você estava na igreja sendo liderada, para o Ministério de Jovens que você lidera hoje, para esses 20 jovens, o que você encontra de diferente que você acha que talvez na época, na sua época em que você não era líder, que você era mais jovem, não era tão desafiador como hoje? Bom, na verdade, eu sempre fui a mais velha dos jovens, tirando os líderes, né? Nós tínhamos um casal de líderes que eram mais velhos, mas tirando eles, eu sempre fui a mais velha dos jovens. Então, eu sempre me achei assim, com aquela maior responsabilidade, via os menores com mais cuidado, assim, vamos dizer assim, né? E eu acho que quando eu cheguei aqui na liderança, eu me senti muito abraçada. Eu já tinha filha, hoje eu tenho a Manu, né, de 11 anos. Eu já era mãe, a Manu era pititica. Mas mesmo assim, mesmo eu sendo a mais velha, mesmo eu já tendo uma filha, tive uma vida lá fora, mas eu me senti muito acolhida, muito abraçada. E hoje, infelizmente, por vários motivos, um deles eu acredito que por timidez, por exemplo, a gente tem esse problema de acolhimento, de chegar um jovem, não ser muito bem acolhido, e aí o jovem acaba ficando certamente envergonhado, às vezes atrapalha ele voltar na igreja. Infelizmente, eu acho que esse é um problema, o acolhimento. Você acha que isso é um problema da geração ou é algo interno que talvez uma fase que esteja enfrentando? Eu acredito que seja um problema de fase. Eu era muito tímida, me considero ainda uma pessoa muito tímida, mas eu acho que a geração de hoje tem mais essa questão de ficar ali no cantinho, não conversar, não ter tanto contato. Infelizmente, hoje as redes sociais acabam atrapalhando. Eu acho que te aproxima de quem tá longe, mas te deixa longe de quem tá perto. É verdade. Então, eu acho que isso acaba atrapalhando um pouquinho. Isso é uma grande realidade. As pessoas acabam se afastando, né? Às vezes Sim. estão no mesmo ambiente ou na mesma mesa, dentro da mesma casa, e eles não têm diálogo porque tá cada um no seu telefone, no seu celular, Exatamente. né? Você falou que você já tem uma filha, que é a Manuzinha. E já que você tocou nesse assunto agora, vamos voltar lá. Você disse que você foi criada em berço evangélico, certo? Como que aconteceu isso? Você foi criada em berço evangélico, você é casada, você não é, a Manu tem quantos anos? Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente, porque com certeza vai ter jovens que vão se identificar com a sua história. Bom, como eu disse, eu sou criada em berço evangélico. Minha mãe sempre me levou na igreja, desde pequenininha, me fez conhecedora da palavra. E na minha juventude, aos meus 17 anos, eu fui viver a minha vida fora da igreja. Na verdade, eu não estava membro em nenhuma igreja, mas conhecia a palavra. E eu fui viver a minha vida, fui curtir a minha vida, uma vida de muita balada, uma vida de bebidas, de droga. Tive a infelicidade de conhecer muita coisa ruim. E nesse período eu conheci o pai da Manu. Eu tinha apenas 19 anos. E foi um relacionamento muito rápido, foi um relacionamento de 3 anos, porém, em 2 meses apenas eu engravidei. E aí, eu engravidei, tive todo aquele processo, estava desempregada na época, né? Eu sempre trabalhei também muito cedo, desde muito cedo. Estava desempregada e me vi ali, grávida, desempregada, com uma pessoa que era instável, né? E aí, nessa trajetória, eu ganhei a Manu com 20 anos. E depois de 3 anos, eu me separei do pai da Manu. E aí, nesse período, foi onde o passo desafiador de criar uma filha sozinha, né? Hoje, o pai da Manu, ele é bem ausente, né? Oro pela vida dele. Creio que o Senhor, ele pode transformar a partir do momento que nós, né, queremos essa mudança. Mas hoje, ele é muito ausente. E eu crio a Manu sozinha. Hoje ela é uma pré-adolescente, eu já falo assim. Pra mim é uma criança ainda, o meu bebê. Sempre vai ser pra nós, né? Exatamente. Mas eu já vejo ela assim como uma pré-adolescente. Então,
também já entra nessa fase desafiadora, porque além de mãe, saber ali direcionar como líder também. Entendi. Você falou sobre os seus 17 anos que você foi conhecer outras coisas. Você acha que isso aconteceu porque faltou o encontro que você disse? Com certeza, pastora Mi. Faltou um encontro com Jesus, porque na verdade mesmo, o meu problema foi sempre querer ser preenchida por algo ou por alguém. Então eu achava que o meu emprego era o suficiente, eu achava que uma casa bonita era o suficiente, todo tipo de bem material, um carro ou muitas viagens, muitos passeios, e até que eu me envolvi com ele achando que era a pessoa perfeita e ideal para mim, e achando o quê? Que eu ia ter a minha família, né? Então, sempre ali tentando preencher um buraco que, na verdade, é aquele espacinho, né? Que muito bem falado, que é o espaço de Jesus, do Espírito Santo, que nada e nem ninguém nesse mundo pode preencher. É o tamanho ideal dele, né? Eu sempre falo isso. Exato. Eu tô perguntando porque essa palavra encontro, do ano passado para cá na minha vida, tá muito presente, né? Até porque, para quem está aí nos assistindo, o meu livro está na pré-venda. O Gabriel vai deixar aí o link na tela para você clicar e pedir o seu. E eu falo exatamente sobre isso no livro. O livro chama Identidade. É o encontro. Tudo mudou na minha vida a partir do encontro, né? Tudo muda quando a gente tem esse encontro com Jesus. E talvez você que está aí nos assistindo, jovem, falta abrir o coração, dar espaço, deixar com que este encontro aconteça. E a Bia está aqui como uma testemunha de que é possível, mesmo se você talvez passou pela mesma coisa que ela, era conhecedora da palavra, estava dentro da igreja, foi criada num berço evangélico e você, por algum motivo, você foi para fora, você foi... desejou conhecer coisas novas, coisas diferentes e que te levaram para um caminho que você talvez não esperava, não era aquilo que você imaginava. Sempre tentando suprir esse vazio, né? Esse vazio Exato. Que só Jesus pode preencher. Não tem outra coisa, não tem bens materiais, não tem conquista financeira, profissional, nada que vai preencher esse vazio. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para esse encontro, deixar Jesus mesmo falar com você. E a nossa convidada de hoje aqui é a testemunha de que a vida da gente muda completamente, né? E chega a ser engraçado também, pastora, porque assim, quando a gente se vê sem Jesus, parece que falta muita coisa. E quando a gente tem aquele encontro com Jesus, você pode não ter nada, você se sente preenchida. E parece ser palavras assim da boca para fora, mas não é. É uma coisa assim que você se sente completo, não vai faltar mais nada na sua vida. Não vai faltar casa, apesar de você não estar na melhor casa ou na casa que você deseja. Não vai faltar uma pessoa do seu lado. Então, muitas das vezes a gente tenta preencher um vazio que é o vazio do Senhor, que falta nos nossos corações. Por isso que, infelizmente, né, muitas pessoas, elas acabam se viciando em drogas, em bebidas, porque uma das causas, eu acredito, que é justamente por isso, de tentar preencher algum trauma, algum vazio, mas infelizmente é algo que não acontece se a gente não tiver Jesus conosco. E você falou algo bem interessante. Parece que a gente fica repetindo sempre a mesma coisa, é algo redundante, mas é que tem coisas que não tem como explicar, né? A gente só passa a entender e a sentir quando a gente experimenta. Exato. Então, exatamente. Parece que fica, às vezes, muito repetitivo, né? Você tem que conhecer Jesus, a sua vida é transformada. Mas é coisas que não tem como, com detalhes, a gente falar, né? Pra quem tá nos ouvindo, o que acontece dentro da gente. Não dá, é uma experiência, né? E não é conhecer Jesus apenas de servi-lo na igreja, de estar aqui todos os cultos, ou de estar aqui em todas as vezes que você foi escalado. Não, é conhecer de verdade, é ter aquele relacionamento. Ter um amigo que você pode contar tudo, que você não vai ser julgado, que você não vai ser, sabe, massacrado. Porque hoje em dia, até para confiar nas pessoas está muito difícil, Sim. né? Eu confio hoje na senhora, amanhã eu não sei se, né, você vai ser a mesma. Infelizmente,
aí fora a gente encontra muitas pessoas assim. E a gente sempre acaba se decepcionando. E com Jesus, não. A gente vai sempre poder conversar, falar, desabafar e sempre ser verdadeiro, ser quem você é. É verdade. Conta pra gente como que você tem lidado com isso de... Como você disse que a Manu já tá na pré-adolescência, né? Até pela idade também. Como que você lida com isso, né? Essa fase que ela tá vivendo, com a questão de liderar outros jovens, mas ao mesmo tempo a minha filha, daqui uns dias, vai estar no ministério que eu lidero. Uhum. Fala pra gente um pouquinho desse desafio. Mesmo ela ainda não participando, eu já penso muito nisso. Porque eu acho que é uma cobrança em dobro. Eu falo, meu Deus do céu, se eu já representava algo, agora vai ser em dobro. É verdade. Porque vai ter aquele negócio, mãe, mas dentro de casa você fez isso e na igreja você fez aquilo. E não, eu sempre falo para os jovens também que o que eles são dentro da igreja, eles têm que ser fora. A gente não pode usar duas máscaras. Então, eu tento sempre me policiar, o mãe, e com certeza vou tentar me policiar como líder, como a amiga, como a pessoa que pode aconselhar, né? Os jovens hoje, eu não posso dar um puxãozinho de orelha, né? Assim, fisicamente falando. Mas a minha filha, de repente, eu consiga. Então, tentar separar aquilo. O que você acha que... Falando ainda da juventude, o que você acha que te levou, assim, a... Claro, o chamado em si, a gente crê, né, que é o Senhor que nos escolhe. Né? A gente é chamada por Ele, em primeiro lugar, e escolhida por Ele para exercer qualquer função, independente de qual ela seja. Mas, desde lá de trás, quando você falou que você era mais velha da turma, então você já olhava diferente para as outras pessoas, você já tinha esse desejo? Era algo que você sempre desejou, no sentido de sempre gostou de fazer isso? Ou você nunca imaginou que nunca passou pela minha cabeça que eu lideraria? Nunca passou pela minha cabeça que eu fosse liderar, nunca mesmo. Só que eu sempre me achei uma pessoa muito disponível. Então, tudo que precisasse dentro da igreja, eu queria fazer, eu queria estar envolvida. Então, eu acho que isso foi despertando algo nas pessoas que me acompanhavam, nos meus pastores, nos meus líderes e até mesmo na pastora Tainá, como eu disse, né, que me fez o convite para estar liderando. Então, e uma coisa também que eu acho bem interessante, mais de uma pessoa já me falou isso, sobre o dom do amor. Então, eu acho que eu sempre acolhi muito bem as pessoas. Até hoje, vem um visitante na igreja, eu quero abraçar, eu já pego contato. Eu sou assim. Então, eu acho que foi a minha disposição a estar disponível para o reino e a questão das pessoas enxergarem isso em mim, sabe? De abraçar mesmo, de aconselhar. Ai, vamos na casa de fulano porque eu tô achando a pessoa muito ausente. Então, eu sempre fui assim. Você acha que você ter se tornado mãe muito cedo colaborou para isso? Com certeza. Eu me achava uma pessoa muito imatura, muito. Mesmo com os meus 20 anos, né? Geralmente a gente já tem um pouquinho mais de maturidade, ainda mais por eu já trabalhar, né? Eu trabalho registrado assim desde os meus 17 anos. Então eu me achava uma pessoa muito imatura. E quando a gente se torna mãe, vira uma chavinha dentro da gente. Sim. Então, ou você amadurece, não tem pra onde correr, né? Na época eu tive muito suporte da minha mãe, hoje minha mãe não está mais aqui, minha mãe já foi recolhida pelo Senhor, mas eu tive muito apoio dela, então assim, de trabalhar e ela ficar, tudo mais, mas mãe é mãe, né? A gente acha que ninguém vai fazer melhor do que a gente. Então eu sempre fui muito responsável, sempre me achei muito responsável. Você tocou no assunto da sua mãe e você disse no início que ela te levava para a igreja, né? Uhum. Como que foi esse tempo para você, esse momento de... A gente sabe que um dia a gente vai se encontrar, né? Na eternidade há uma promessa na Bíblia de que um dia nós estaríamos juntos novamente. Mas como foi para você esse tempo, assim, esse momento de breve despedida?
Foi muito difícil, muito difícil. Somos em duas, né? Só eu e minha irmã já é casada. E a minha mãe, ela fez 50 anos em fevereiro. E em maio, no mês do meu aniversário, no mês do aniversário da minha irmã e no mês do Dia das Mães, a minha mãe faleceu. Ela teve um período de mais ou menos um ano. Ela começou a emagrecer muito, né? Teve um processo de emagrecimento muito rápido durante um ano e a gente não sabia exatamente o que era, né? Começamos a ir atrás de médicos, de mais de um hospital e deu uma alteração no estômago da minha mãe e a gente foi tratar o estômago, só que o problema não estava no estômago, estava no intestino. E a gente descobriu um câncer, o câncer já estava em estado terminal. Então, do momento que nós descobrimos até o momento que ela faleceu, foi muito rápido. Foram 16 dias. Do dia que nós descobrimos o câncer até o momento que ela faleceu. Então, foi um momento muito dolorido, né? Muito rápido, assim. O médico falou pra minha irmã, eu lembro que no dia eu não estava junto, o médico chamou minha irmã de canto e falou, olha, não tem o que fazer, né? Nós descobrimos, já estava num estado, assim, avançado, não tinha o que ser feito, já tinha dado metástase, né? Tinha ido para outros órgãos, enfim. Mas eu creio, assim, pastora Mi, que ela veio e cumpriu o propósito dela, né? Amém. Obviamente que no começo é muito difícil, é muito doloroso. A minha mãe, ela não morava comigo, mas era minha mãe, Sim. né? Nós tínhamos a nossa diferença, né? Eu acho que em toda a família, às vezes discute ou desentende por algum motivo, mas era a minha mãe a que fez não só a mim, mas a minha família conhecer o Evangelho. Foi através da minha mãe que as pessoas conheceram o Evangelho, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente tá aí dando muitos frutos, né? Não só eu, mas tenho primas, tios, tias, muitas pessoas que estão no caminho do Senhor, né? E as que ainda não estão sendo alcançadas por Ele. Então, foi um período difícil, né? Mas eu acho que o Senhor, Ele sara todas as nossas feridas. Com certeza. Porque se qualquer pessoa falar é fácil perder uma mãe, ainda mais dependendo da situação, de como tudo aconteceu, é mentira, né? Porque realmente dói, né? Você não quer. É algo que, inclusive, eu estava conversando com a minha irmã um tempo atrás desse. E quando tudo aconteceu, que nós descobrimos, mexeu muito com a minha fé. Porque eu falei, não, eu vou orar e Deus vai curar e Deus vai trazer a minha mãe de volta. E a gente sempre quer acreditar naquilo, mas às vezes a vontade do Senhor não é essa. Sim. Né? Às vezes a vontade do Senhor, como foi na vida da minha mãe, foi curar ela, mas recolher para Ele. E assim foi feito, nós respeitamos, né? E hoje está tudo bem, hoje eu já entendo, tenho uma maturidade melhor para entender que foi feita a vontade do Senhor. Foi de forma inesperada, né? Então a gente Muito. acaba. A gente sempre vai sentir, eu sempre falo isso, a gente sempre vai sentir. Mas quando tem algo que vai acontecendo gradativamente, você vai se preparando, Exato. será que eu posso dizer isso? Mas tem um tempo ali que você sabe, né? Exatamente. Que a pessoa tá... Em algum momento aquilo vai acontecer, né? De repente, né? Eu penso assim como a senhora. Então, e até mesmo a questão da idade. Porque 50 anos para mim é super nova pra partir. Sim. Então, foi um baque, assim, né? 50 anos. Se a pessoa tá com 80 anos, 70 anos, já tá numa idade avançada. É como a senhora falou. Então, a gente acaba se preparando. Qualquer momento pode acontecer. Mas, assim, foi realmente um baque. Faz quanto tempo você falou? Fazem 3 anos. 3 anos. 3 anos. Você tava falando, aí eu lembrei... você disse que a gente aprende, né? A conviver e a gente entende a vontade de Deus. Eu lembrei que quando eu passei por isso, Bia, tem 5 anos, vai fazer 6 anos agora que a minha mãe faleceu. Eu lembro de um culto de quinta-feira. A igreja ainda era no outro prédio e no início, como você falou, a gente demora, né? Não é pra aceitar, mas
é a parte do luto, né? Faz parte. A gente passa pelo luto e é saudável passar, né? O normal seria não passar por ele. E eu não consigo me recordar quem ministrou naquele dia. Eu, de fato, não me lembro. Mas no final da ministração, a pessoa que estava ministrando, ela chamou as pessoas lá na frente. E eu fui, não lembro nem qual era o assunto. E enquanto eu estava lá com os olhos fechados, recebendo a oração, a apóstola veio orar por mim. E eu lembro, assim, exatamente de cada palavra que ela disse na oração naquele dia. E ela colocou a mão no meu peito e disse assim, que toda dor e todo sofrimento se transforme só em uma linda saudade. Naquele dia, foi algo assim instantâneo na minha vida. O Senhor realmente arrancou, porque tem dias no início que parece que a gente não vai suportar o que a gente sente, né? Nossa. E naquele dia eu senti assim o peso, a tristeza, a angústia indo embora de forma instantânea mesmo. Foi algo sobrenatural mesmo. Então eu quero convidar você para falar com quem está nos assistindo. Quem sabe a pessoa que vai nos ouvir, né? O jovem, a mulher, não sei, esteja passando por isso. Ou talvez seja um jovem como muitos que você trata hoje, né? Que você cuida hoje. Com falta da figura. Mesmo às vezes estando dentro da mesma casa com a falta da figura da mãe, do pai. O que você diria para eles hoje? Olha, só completando, né, essa fase da minha mãe que nós falamos, é engraçado, pastora, que eu passei depois que minha mãe faleceu, eu falo que eu vivi 1 ano assim de luto, tentando aceitar. Eu e minha irmã ficamos muito, muito ruim mesmo, né? Eu emagreci, eu acho que 15 quilos em 10 dias. Uau. As pessoas, elas, às vezes, elas querem ver você chorando, você mal, mas dentro de mim, só eu e Deus sabia, né? Tanto é que eu acho que foi um baque tão grande. E no processo que minha mãe estava ali dentro do hospital, eu e minha irmã acompanhamos tudo. Então, foram dias muito, muito difíceis que o que a gente vivenciou ali, tem muitas coisas que eu nunca nem falei, né? Nem pro meu pai. Então, são dias muito difíceis. E eu passei né? muito. E eu passei 1 ano, assim, vamos dizer, de luto, né? Eu lembro que quando minha mãe faleceu, eu e minha irmã, instantaneamente, nós marcamos tudo que era exame. A gente quase enlouqueceu. Então, mexe muito com a gente, Sim. né? E hoje, muitos jovens, né? Muitas mulheres podem até sofrer por uma perca de uma mãe, de um pai, ou de repente nem faleceu, ainda está em vida, mas não está presente, né? E o que eu posso falar do pouco que eu vivi, do que eu passei, é que vocês se apeguem com Deus. Parece algo clichê sempre falar isso, mas não é. É só Ele que pode tratar e curar as nossas feridas para que a gente se coloque de pé novamente. Por muitas vezes eu falava assim, eu nunca mais vou ser a mesma, eu nunca mais vou ser a mesma, né? Mas não, Deus vem com o seu bálsamo, restaura as nossas vidas e as promessas dele continuam de pé, né? Ele continua nos fortalecendo, nos colocando de pé, justamente para que as promessas dele na nossa vida possam se cumprir. Então, por mais que hoje você não tenha sua mãe ou seu pai, ainda que eles estejam em vida, se apegue a Deus, né? E eu creio também que o Senhor, ele sempre envia pessoas para ter aquela companhia, uma pessoa mais velha, uma pessoa mais companheira, que sabe te entender, que de repente já passou pela mesma coisa que você, que vai te dar uma orientação, que vai te acolher, vai falar, não, vai ficar tudo bem, isso vai passar, é algo temporário. Eu converso muito com a Manu, porque eu achava que minha mãe ia existir para sempre. Então, hoje eu converso muito com a Manu a realidade da vida. Pode acontecer, né? Infelizmente, é algo que a gente precisa falar também para os nossos filhos. E a Manu já me perguntou algumas vezes, mãe, mas como que é? Eu explico para ela, é uma dor muito forte, por isso que algumas pessoas acabam se perdendo no meio do caminho quando levam um baque desse,
Mas eu creio que nós estamos aqui, né, pastora, para poder falar que há uma esperança, que se você se apegar com Deus, tiver ali conectado com Ele, o Senhor, Ele vai te dar a direção. O Senhor, Ele falou comigo que Ele ia recolher a minha mãe. O Senhor, Ele me deu uma visão. E eu compartilhei com a minha irmã, eu falei para ela, Bianca, eu tive uma visão assim, assim, assim. E o Senhor foi tão misericordioso, mesmo em meio à dor, que na visão que Ele me deu, o Senhor, Ele me mostrava a causa que minha mãe ia falecer. Isso, minha mãe já estava internada e nós não sabíamos, pastora. E aí, eu conversei com a minha irmã e eu acho que a partir daquele momento, a gente já se preparou, sabe? Uhum. É possível vencer o luto, né? É possível. É possível. Com Jesus tudo é possível, gente. Parece que não... Quando a gente tá no problema, a gente tem a impressão que não tem como, né? Não tem como. Mas se a gente buscar ao Senhor, se a gente buscar a Deus, se a gente... como diz na palavra, Ele é o nosso refúgio, né? Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso protetor. Então, é possível passar... Se você está passando por isso, é possível vencer essa fase. É só uma fase, né? Nós nunca vamos esquecer, nunca vamos deixar de amar. Uhum. Mas aquela angústia, aquela dor que consome, a gente vai passar. Isso mesmo. É um período, né, pastora? É um período, exatamente. Eu quero convidar você aí, quem sabe você quer fazer alguma pergunta, quer conversar com a Bia, quer compartilhar a sua experiência, você pode mandar mensagem pra gente aqui no WhatsApp da Rede Núntios, que é 979912620. Manda aqui pra gente a sua história, compartilha. Nós gostamos de história, gostamos de compartilhar as histórias e edificar uma outra e aprendermos juntas. Bia, vamos falar do tempo presente? Vamos. Você já passou pela adolescência difícil, voltou, teve filha, passou pelo luto, venceu o luto. Glória E a Deus. Hoje, graças a Deus, tá tudo bem, você tá bem. Fala pra gente um pouquinho sobre a adolescência, a juventude e a vida profissional. Hoje, eu trabalho há 5 anos numa empresa chamada... Dá pra pular essa parte? Não quer compartilhar? Não tem problema. Não. Pode falar? Pode falar. Gente, desculpa. É que ela ficou na dúvida se ela poderia falar ou não. Mas pode falar. Na verdade... Ou não também. Eu trabalho numa empresa hoje há 5 anos. E eu trabalho como auxiliar administrativo. Como eu falei no começo, né? Desde os meus 17 eu sempre trabalhei. Sempre vi essa necessidade. Eu queria trabalhar, eu queria ter o meu dinheiro, né? E hoje eu tô aí, trabalhando. Estou fazendo um curso. Mas para os jovens, o que você vê como mais desafiador nessa fase? O que você diria para eles? Como você enxerga a juventude hoje em dia? E quando eu falo juventude, não estou falando só dos que você lidera, mas num todo, no nosso país, em São Paulo. Como você vê a juventude em relação a isso, ao profissional? Eu acho que hoje em dia está cada dia mais difícil, pastora, porque hoje em dia, por conta das redes sociais, claro, na minha opinião, tem muito essa questão de blogueiro, de influenciador. Então, hoje, a pessoa não vai querer procurar, muitos jovens pensam assim, eu acredito, que eles não vão querer procurar um emprego, sendo que se eles fizerem uma dancinha no TikTok, eles vão ganhar milhares de seguidores, uma fama da noite pro dia, e eu acredito que em valores muito dinheiro, né? Porque a fama, ela nos traz tudo isso. Sim. Mas eu acho que existem coisas que não podem mudar, né? Então, você tem que estudar, você tem que procurar uma faculdade, se esse for o desejo do seu coração, um curso que você goste de fazer, procurar um emprego naquilo que você estudou, naquilo que, de repente, você se identifica e seguir sua carreira. Primeiro, os princípios, e tem coisas que não dá pra mudar, e as pessoas, hoje em dia, elas estão invertendo isso, né? Hoje em dia, eu conheço muitos jovens com 14, 15 anos que já é mãe. Não que isso seja um problema, mas eu acho que
a gente tá invertendo um pouco as coisas, entende? E os princípios são inegociáveis, né? Exato. Elas estão começando, tipo, pulando fases, né? Vamos dizer assim, tá pulando fases e acaba prejudicando lá na frente o futuro, né? Uhum. Porque se você olhasse para sua história, você escolheria ser mãe em outro tempo, com toda certeza. Com certeza. E isso atrapalha bastante hoje, né? Até porque quando... Desculpa, pastora, mas Imagina. até porque quando eu engravidei, eu não era casada. Então, existe um preço por trás de tudo isso, né? Eu me relacionei com uma pessoa, como eu disse no começo, pai da Manu, que hoje ele é bastante ausente na vida dela. E quem é mãe sabe que não é o que a gente deseja. A gente fala, eu vou ter uma família, vou criar o meu filho junto, né? Mas eu acredito que cada um vive um processo. Eu Sim. precisei passar por isso para estar aqui hoje. Então, de repente, se eu tivesse passado por uma outra história, Deus não teria me alcançado da forma que Ele me alcançou, né? Então, eu acho que são processos, né? Uau. Você já, na sua caminhada aí com os jovens, você já atendeu alguma jovem que tenha passado pela mesma coisa que você? Já, não tão próxima a mim, não da minha coluna, né? Da coluna Daniel, hoje que eu lidero, mas já teve situações e eu ficar assim, com o coração na mão e eu falar, você tá indo pro caminho errado, né? Não faz assim, não inverte as coisas. Mas existem pessoas, assim como eu, que para aprender é só passando. Então, às vezes um conselho não é bem-vindo, uma conversa, a pessoa não escuta com aquele amor, sabe, pastora? Então, infelizmente, às vezes as pessoas entendem da forma, tá se envolvendo na minha vida, não quer o meu bem. Eu pensava assim, sabe? Eu ouvia conselhos de pessoas da minha família e eu falava assim, essa pessoa não quer o meu bem, sabe? E hoje, claro, eu acredito que eu sou uma pessoa restaurada, curada dessa fase que eu passei, mas como eu falei, né? A gente não tem um filho para criar só, não é o desejo do nosso coração. Mas eu acredito, mais uma vez falando, que eu precisei passar por isso para o Senhor ele me alcançar. Você quer dizer, então, que a pessoa, no caso, quando isso aconteceu, ela não deu ouvidos ao conselho. Uhum. Ela achou que ela estava fazendo certo. Achou que estava fazendo certo. E depois aconteceu muito parecido com a minha história. A pessoa se envolveu muito rápido, engravidou e depois se separou e hoje, infelizmente, cria aí um filho sozinha. Então, é difícil, mas se um dos conselhos que eu posso dar é esse: escutar os mais velhos, pessoas que passaram por várias fases da vida e que certamente sabe o que está falando. Não pro lado ruim, né? Como eu muitas vezes pensei, mas por um lado bom, para que você seja próspero, para que você tenha uma família, para que você seja abençoado em todos os sentidos. Amém. É isso mesmo. Por que o jovem tem essa tendência, né? Nós também já passamos por isso, né? De achar que sabe tudo da vida e não escuta ninguém. Como é difícil essa fase. É muito difícil, muito difícil. E a gente conversa, a gente dá uns puxões de orelha, aconselha, mas é muito difícil, pastora. Eu não sei explicar o porquê que eles têm esse negócio. Eu acho que é aquele sentimento de sou adulto, ao mesmo tempo não é, sabe? Sou adulto, mas eles não sabem, não têm ideia da vida. Ai, é difícil. Juventude que está nos assistindo, por favor, escutem os mais velhos, pai, mãe, pastores, pessoas maduras, pessoas sábias que já viveram aí, já tem uma estrada e sabe o que está te falando. Não vai atrás de conselho, que às vezes a juventude, né, essa fase, como você disse, é muito difícil. Muito. Então, eles tendem a ouvir quem é da mesma idade que eles, né? Uhum. Que está na mesma fase, pensa do mesmo jeito. Então, o conselho dos amigos na escola, na rua e na balada, para onde vai, é sempre mais interessante do que o do pai e da mãe.
e acabam se perdendo aí no caminho por conta disso, né? Por isso que é importante a gente conversar com os nossos filhos, né? Sobre tudo. É verdade. E eu vou te falar uma coisa, pastora. Eu, por muitos anos, eu culpava os meus pais. Eu falava, não diretamente para eles, mas eu falava para mim mesma. Eu não tive uma boa orientação, eles não conversavam comigo, eles não puxavam minha orelha. Quantas e quantas vezes eu falava... Isso antes ou depois de acontecer? Antes de acontecer. Quantas e quantas vezes eu falava, eu mereci uma surra. Eu mesma reconhecia. Só que hoje, né, eu já vejo de uma forma diferente. Não, por mais que você não tenha ninguém que possa te orientar, você tem o Espírito Santo. E ele sempre vai direcionar para o melhor caminho. Mas mesmo assim, às vezes a gente quer fazer da nossa forma, do nosso jeito. O nosso jeito é o melhor, a nossa forma é sempre a mais certa, né? Então, por muito tempo eu passei por isso, por achar que a culpa era deles, né? Tanto é que hoje eu, como eu te disse, eu converso muito com a Manu em relação a todos os assuntos, né? Porque eu acho que eu sinto isso, eu acho que eu senti falta disso, dessa orientação, mas hoje eu não culpo eles, não é um peso que eu carrego por falta de orientação deles, porque a gente pode não ter ninguém, mas a gente tem o Pai Maior, que é o nosso Deus, né? Amém. Você tá me dizendo, então, que você sabia que você estava fazendo errado, mas de alguma forma, você fazendo errado, sabendo que estava fazendo errado, você conseguia ainda culpar os seus pais por aquilo que você estava fazendo. Culpava os meus pais, minha irmã também, né, como ela é mais velha do que eu, ela sempre me aconselhava, sempre, Beatriz, não é assim, essa pessoa não é pra você, não faz isso. Em relação em todas as áreas da minha vida, eu não digo só a minha vida, o meu relacionamento, o que eu tive, mas minha vida profissional, amizades. Então, a gente precisa ter esse cuidado de ouvir os mais velhos, né? De saber que é por amor, que é por cuidado. Amém. Bia, eu quero que você... A gente tem mais alguns minutinhos aqui. Eu queria muito que você falasse diretamente com os jovens, de alguma forma, você ministrasse para eles, aproveitar esse espaço, né? Que vai estar aí nas redes sociais e, em nome de Jesus, muitos jovens serão Amém. Alcançados, porque é um tempo que a gente está vivendo em que eu particularmente acredito que as crianças e os jovens são os mais afetados, né? Por essa loucura que o mundo está se tornando. E Satanás tem feito de todas as formas, tentado roubar os nossos filhos, né? Da presença de Deus, do caminho certo. Então, eu queria aproveitar esse tempo que nós ainda temos para você fazer isso, para você falar diretamente com eles como se... Amém. Como você fala nas reuniões, como se tivesse só vocês e eles agora. Eu acho que, resumidamente, eu posso compartilhar com vocês que no mundo não tem nada a ser oferecido. Nós sabemos quem domina o mundo, né? E o Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outra coisa, como bem falado aqui por diversas vezes, não existe outro caminho que vai preencher o seu coração, não existe nenhum bem material, né? Satanás, ele não vai oferecer algo para nós, pastora, que não seja agradável aos nossos olhos. É verdade. Então, muito obviamente, uma balada vai ser muito legal, uma bebida, uma droga, um rapaz ou uma moça que você ache muito bonitinho, vai ser muito atraente para os seus olhos. Mas é nesses pequenos detalhes, nessas pequenas coisas que Satanás ele se aproveita para entrar dentro de nós e destruir as nossas vidas. Porque às vezes as pessoas podem achar que Satanás vem de uma vez só e faz e bagunça. Não. É aos pouquinhos, é todo dia um pouquinho. Ele tem paciência. Ele não quer... Hoje é uma balada, amanhã é uma pessoa que você se envolve, que de repente pode te oferecer uma droga, pode te oferecer uma bebida. E quando você vai ver, você tá no fundo do poço que você não consegue sair sozinho. Então, eu acho que o conselho que eu posso dar, a palavra que eu posso deixar é essa, que o Senhor, Ele é o caminho, Ele é a verdade, né? Não tem nada que possa mudar isso, né?
e que você, né, se você ainda não teve o encontro com Jesus, eu oro muito pelos jovens que eu lidero, pastora, porque é o maior desejo do meu coração. Porque eu sei que a partir do momento que eles tiverem um encontro com Jesus, tudo na vida deles vai mudar. Amém. Ainda que eu não esteja mais na coluna liderando, ainda que eu não esteja, de repente, nesta igreja, mas eu vou saber que eu fiz algo de bom, sabe? Então, nas minhas orações, eu peço muito isso a Deus, que cada um tenha um encontro com Jesus. Não só os da coluna, mas os da igreja, que ainda não fazem parte da coluna, os que estão ao meu redor. Eu acho que tem diversas formas da gente alcançar a vida dos nossos jovens, das pessoas que estão ali pertinho da gente. Então, eu acho que é isso. E até mesmo essas coisas que eu tô compartilhando aqui, eu falo com os jovens. Não tem nada que Satanás, ele nos conhece. E ele sabe que... ele sabe o que vai ser atrativo aos nossos olhos, né? Hoje eu sou solteira, né? E, de repente, ele pode enviar uma pessoa que eu vou achar bonita, que eu vou achar atraente, que, de repente, é tudo que eu quero pra mim, mas que não é a pessoa que Deus tem pra mim. Então, a gente tem que saber discernir, estar sempre muito ligada pra gente não cair nas armadilhas. Eu costumo falar que Satanás sempre vai enviar para você aquilo que é muito parecido com a promessa, para tentar te confundir, para você pensar, é isso, Exato. É esse o lugar, ou é essa pessoa. É muito próximo, muito parecido com aquilo que talvez você tenha recebido de Deus como promessa. E isso nos confunde, né? Porque a gente olha em primeiro momento, na emoção, é tudo que eu pedi a Deus, Exato. né? É tudo que eu sonhei. E nisso ele vai nos atrapalhando e nos enganando, né? Isso. Nos rodeando de tal forma que, às vezes, quando a gente percebe, como você falou, a gente já fez muita coisa na vida de errado, né? Exatamente. E demorou para entender o que estava acontecendo. Você estava falando... Aí eu lembrei de algo muito importante. O que vai ter em março? Nosso Acampa! Acampa 2025. Como que a juventude que está nos assistindo pode participar e se inscrever? Quem eles procuram? Telefone, rede social? Como faz? Bom, vocês podem me procurar. Eu vou passar o meu contato. Pode passar. Meu contato pessoal. Vocês podem me mandar mensagem que eu envio certinho para vocês o link. Foi criado um site muito bem feito. Tem todas as informações lá, como data, horário, tem fotos do espaço. Então, vocês podem me procurar e eu compartilho com vocês. O meu telefone é 11 97711 4769. Repete. 11 97711 4769 e você vai falar diretamente comigo. Meu nome é Beatriz, reforçando, tá bom? Líder de jovens. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Todos os anos nós fazemos o acampamento de jovens e é aberto, a inscrição é aberta para todos aqueles que queiram participar. E se as pessoas quiserem te encontrar nas redes sociais? Pode me procurar como Beatriz Azevedo, mas temporariamente eu tô sem Instagram. Ah, tá. Mas se quiserem, pode Então, por procurar. enquanto, esse telefone é o WhatsApp? Isso. Então, você jovem que está nos assistindo, talvez você nunca participou de um encontro de jovens, né? Vai ser a sua primeira vez e eu tenho certeza que vai transformar a sua história. Quem sabe você já participou alguma vez e está fora da igreja e sente saudade, quer voltar. É a oportunidade. E se você nunca foi para a igreja, não conhece nada, você vai conhecer e vai se apaixonar com toda certeza. Eu tenho 40 anos e eu me lembro de todos os encontros de jovens que eu participava, né, na minha adolescência e foram, assim, transformadores, sempre muito especiais. E jovem gosta disso, é gostoso. Então, março, qual é a data? Dia 7, 8 e 9 de março. É na semana do carnaval. Semana do carnaval, já tem compromisso, não marca nada, não vai pro carnaval, liga pra Bia, manda o WhatsApp, manda mensagem e se inscreve que você não vai se arrepender. Bia, tem um custo? Isso Tem um tudo custo. tá lá no site, tem Tudo informação certinho tudo no certinha. site. Qualquer dúvida também pode te perguntar, certo? Pode mandar mensagem. Ok, gente, nós vamos encerrar então. Quero agradecer a Bia por estar aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Pastora Mi, pela Amém. confiança. Amém. Foi uma bênção. Obrigada por falar com os nossos jovens. Jovens, mais uma vez, assista,
curta, compartilha, envie esse link para um outro jovem. Quem sabe você tá dentro da igreja, tá tudo bem, você tá firmado, teve encontro com Jesus, a sua vida foi transformada, mas você conhece outros jovens que precisam falar de Jesus, que precisam ouvir, sobre Jesus, que precisam ter esse encontro, que ainda estão nesse caminho aí procurando algo para preencher o vazio que sente. Essa é a oportunidade. Pega o link aí do programa, envia para esse jovem, para essa jovem que é sua amiga, compartilha com o máximo de jovens e de amigos que você puder. E o convite de Jesus para ele é esse programa aqui com a Bia. Chama a Bia que ela vai te ajudar. Amém? Amém. E se você não tem uma igreja, ainda não congrega, venha conhecer a nossa igreja aos domingos às 18 horas e às quintas às 19h50. 19h50. Nós temos nossos encontros de jovem. Quem sabe você não vai fazer parte dele. Rua Capitão José Machado, 267, Jardim Primavera. Vem conhecer. A gente brinca sempre que quem bebe dessa água não vai para outro lugar mais, não. Caiu no aquário? Fecha a tampa. Vou convidar a Bia para orar pelos Amém. jovens, pelas pessoas que nos assistem antes de encerrarmos. Amém. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, por este momento na tua presença. Amém. Senhor, assim como nós nesse estúdio fomos alcançados, fomos edificados, que cada um, Senhor Jesus, que tiver acesso nesse vídeo, Senhor, que venha também ser alcançados. Pai, venha de encontro a cada coração, a cada vida, a cada jovem, Senhor Jesus. Só o Senhor tem o poder de transformar, só o Senhor tem o poder de curar, de libertar, Senhor, e fazer tudo novo. Ainda, Senhor Jesus, que o nosso eu não acredite, ainda que o nosso eu, Senhor, não tenha fé suficiente, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos e acreditamos. É isso que a tua palavra nos diz e é isso que nós acreditamos, Senhor. Obrigada por este momento na tua presença. Somos gratos por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Como diz o nome do programa? Fé, meninas. Fé. Tá bom, gente? Muito obrigada. Muitos beijos. Tchau. Até a próxima. Obrigada, Deus gente. abençoe.